Vocês se lembram do caso Corajosa? Esse homem aqui é um pai de família, tem 2 meninas. E ele está sendo acusado pela própria filha, que tem 18 anos, mas está aqui no programa, falando também em nome da menina de 12 anos, que foram abusadas pelo próprio pai, o Adriano. É um depoimento forte, um depoimento dramático. Rânia, tá me ouvindo, Rânia? Tô. Oi, Bassi. Boa noite. Boa noite, amiga. Andréia, você que cuida das meninas hoje, é isso? Sim, Bate. Boa noite, em primeiro lugar. Faz 2 meses que elas estão comigo, mas eu conheci elas pequenas, entendeu? Mas cadê a mãe delas? A mãe delas está em Bofete. Mas por que a mãe elas não moram com a mãe? Aí é um caso meio difícil, só as meninas para explicar para você, entendeu? Primeiro, obrigado, né, por você ter tido essa coragem de contar. Você está mostrando o rosto, você quer contar a tua história. Você foi abusada mais de uma vez? O seu pai tocou em você uma vez ou mais? O que você pode me contar, por favor? Foi uma vez só, quando tudo começou quando eu tinha 11 anos. Ele me olhava diferente, passava a mão no meu corpo. Aí eu achava aquilo muito esquisito, porque eu via que não era carinho de pai. Aí quando eu vi que aquilo não era normal, aí comecei a passar sinal pra minha mãe. Tá, mas você demorou quanto tempo para perceber que a forma de carícia do seu pai não era carinho de pai para filha, era de tarado mesmo? Pouco tempo. Tá, aí você falou para sua mãe. E a sua mãe Não. disse o quê? É isso? Não, eu dava sinal pra ela poder perceber, porque eu recebia ameaça dele. Ele Se eu contasse, ameaçava. Falava o quê? Que se eu contasse pra alguém, ou ele me bater ou me matar. E em que horas Que ninguém ia acreditar em mim. Em que horas do dia que ele abusava de você? A sua mãe estava em casa nessa hora, minha amiga? Sim. Era mais assim na noite. Quando todo mundo tava dormindo, assim, ele aproveitava. Ele saía do quarto com a sua mãe até o seu quarto. Uhum. Ele até dormia na sala. Por que ele dormia na sala? Não sei, minha mãe até desconfiava na época. Perguntava por que ele dormia da sala, né? Aí ele falava assim, pra assistir filme até mais tarde, eu não tô conseguindo dormir. Estranhava tudo aquilo. E com 11 anos, do seu jeito de criança, você tentou sinalizar para sua mãe que estava sendo abusada pelo pai. Sim, ela demorou muito tempo para perceber. Você acha que demorou muito tempo para ela perceber ou ela que não queria reconhecer o que estava se passando dentro da casa dela? Ela não queria acreditar que era verdade? Isso. Você acha que ela não queria acreditar que era verdade aquilo? Pela forma lá que eu via naquela época, sim. Porque eu passava bastante sinal. E o sinal que eu passava já era para ter notado, ter uma noção que isso que estava acontecendo não era normal. E aí você tinha 11 anos. Quanto tempo mais você ficou dentro dessa casa, Rânia? Até... Isso aconteceu no sítio, né? Sim. Aí eu fui embora, fui morar em outro lugar. Aí quando eu comprei 12, tomei coragem e falei pra minha mãe. Que chamei ela no canto e falei tudo. Que eu vi que o abuso estava acontecendo e ela não tinha nada de perceber ainda. Tá, aí você abriu o jogo com a sua mãe. Abri. E o que ela te disse? Aí imediatamente ligou pra polícia e a polícia foi lá, prendeu ele, mas não ficou muito tempo não. Quanto tempo seu pai ficou preso? Acho que nem um dia. Ou seja, não chegou a ficar preso, ficou só pra averiguação. Não. Tá, e aí? E você já continuou tinha em muito casa medo com a sua mãe? Continuei. Tá. Aí até o dia do julgamento. Aí quando eu fui falar... Mas só, desculpa eu te interromper Foi. de novo. Aí ele sai da cadeia e volta pra sua casa com você lá dentro? Não. Pra onde Aí ele eu foi? estava... Ah, ele deu uma sumida. Sumiu. E você, foi pra onde? Aí fiquei na casa da minha tia, que é a irmã dele. Tá, e aí? O que aconteceu depois disso? Aí fui pro julgamento pra falar. Só que quando eu fui falar, recebi ameaça da família.
que se eu contasse algo sobre ele, eu ia apanhar. Que isso que eu tava fazendo era errado, que se eu tinha certeza do que eu tava falando. Você E foi isso é um ameaçada. absurdo. Você foi ameaçada pela própria tia que você estava se escondendo da casa dela, é? Isso. Afinal de contas, é a irmã dele. Ele preferiu acreditar, É. Ela preferiu acreditar no irmão. É, porque achou um absurdo na época. E sua mãe estava onde nessa hora? Tava junto também. Ela ficou na casa dela, dessa tia? Ficou. Mas por que ela acreditou que ficando na casa da cunhada, irmã do abusador, você teria Não. segurança? Basta, ela não ficou na casa da minha tia. Ela ficou na casa dela mesmo. Tá, e por que você saiu de lá se seu pai não estava mais? Porque eu não queria ficar num lugar que eu sofri abuso. Aí, na época, eu tinha que escolher ou a casa da minha tia ou outra casa. Porque eu não Tá. queria ficar com a minha mãe porque ela não estava acreditando em mim. Ninguém, praticamente. A sua mãe não acreditava no que você estava contando? Não. Ué, mas ela chegou a ligar para a polícia? Depois, ela falou, não é possível que isso está acontecendo e eu não estou vendo. Na hora que você conta para sua mãe do abuso, o seu pai estava na casa também? Não, ele tinha saído para trabalhar. Em algum momento ela confrontou o seu pai com essas informações, com essa denúncia grave que você estava fazendo? Aí ela perguntou. Aí ele falou assim, imagina, isso é coisa da cabeça dela. Da onde que é abusar de uma menina de 11 anos? Isso é coisa da cabeça dela, você tá maluca. Então, a partir do momento que você fez a denúncia, você já estava correndo o risco de morrer, né? Porque o teu pai Isso. tinha te feito ameaça. Nessa hora que a sua mãe confronta o seu pai para descobrir se é verdade, você estava escondida onde nessa hora? Eu tava com a minha mãe ainda. Tá, estava com a sua mãe ainda. E você não temia que ele te atacasse para matar em casa? Muito. Porque ele batia em mim, nos meus irmãos, na minha mãe. Enquanto não visse sangue, não parava. Tinha muito medo. Ele chegava a tirar sangue de você, Rania? Sim, da minha mãe também. Batia muito. E você disse para mim que tem irmãos, é isso? Tem. Quantos aninhos tem seus irmãos? São mais novos? Eu sou a mais velha dos 5. Eu tenho uma 16, meu irmão. Ah. Outro de 12. Uma de 8. E a mais nova de 7. Hoje, essa é a idade dele, certo? Sim. Tá, e esse de 16, na época, era novinho também, assim como... Não, era novinho também, né? Porque você tá com 18. E eles presenciavam o abuso sexual? Sim, mas não entendia. Assim como você também demorou para discernir que aquilo... Né, ou seja, o pai tem que ensinar o que é o correto dentro de casa. Num primeiro momento você achou que era normal. Só que aí você foi ficando mocinha e foi percebendo que aquilo era de maldade. Algum dos seus irmãos foi vítima de alguma coisa do seu pai? Sim, minha irmã mais nova. Você E tá a de brincando agora? comigo? Sim. Quanto- Como se não bastasse comigo, foi com a minha outra irmã também. Mas o quê? A sua irmã, na época, a que tem 12 anos hoje ou a que tem 8? Não, a de 12, na época não. Era só eu que sofri. Começou com 8. Peraí, a tua outra irmã foi abusada na mesma época ou depois? Depois. E como você descobriu isso, se você não estava mais em casa? Então, eu fui morar com a minha tia. Aí fiquei 6 anos. Aí depois, e agora que eu descobri que ela tinha sido abusada por ele. Agora quando? Pouco tempo agora. E não precisa descrever o que seu pai fazia, mas é mais ou menos semelhante ao que você sofreu? Com ela, foi pior. Meu Deus do céu. E onde está essa pequenininha de 12 anos hoje? Hoje ela tá comigo. Na minha casa. Tá na casa da Andréia, a moça a mulher que cuida da gente. Tá, a Andréia cuida de você e de quem Cuida. mais, Andréia? Só. Eu conheci essas meninas pequenas. Eu lembro quando o pai batia muito na mãe, batia muito nas crianças, entendeu? Inclusive essa de 12 anos estava na barriga dela, né, na época.
E a menina mais velha, a Rani, ela dava sinais pra mim quando ela vinha em casa que ela não queria ir embora. O moleque também não queria ir embora. Eu achava muito estranho aquilo, sabe? Aí eu falava, por que será? Aí eu falei, eu vou pegar vocês pra ficar comigo. Só que não deixavam, não sei se era a tia, por parte de pai, não sei o que acontecia que não deixou. Até que sumiu. Passou um tempo, agora esse ano, eu acabei revendo a mãe das meninas. Aí eu perguntei, como que tá o Renan, como que tá a Rânia, como que tá as crianças? Aí ela falou, tá bem. Aí ela começou a comentar os detalhes que tinha acontecido com a filha, né, com a Rânia. Eu falei, nossa, então era isso que ela tava tentando mostrar pra mim, porque ela queria morar comigo quando era pequena, ela e o irmão. Como que você sentia que ela queria morar com você quando pequena? Porque ela grudava na minha perna e falava, tia, não vai embora, leva eu com você, entendeu? Ela falava assim, ela abraçava eu, ela, sabe, eu percebi, porque assim, quando eu tinha 19 anos, eu sofri um abuso também, entendeu? Eu tive até um filho de um abuso, entendeu? Então eu percebi que aquilo ali não era normal, entendeu? Eu falei assim, essa menina tá acontecendo alguma coisa. Eu tentei falar com a mãe, mas a mãe falava que nada acontecia. E eu conheci esse vagabundo, esse sem vergonha, esse monstro, através do meu ex-marido, entendeu? Que era mecânico, os dois é mecânico, entendeu? Aí meu filho acabou fazendo amizade com o Renan e começou a frequentar a minha casa. Nessa época eu estava indo para a Unesp, no hospital, fazendo os tratamentos lá, e meu marido estava internado lá. Aí começou a conversar com a Rânia. E eles acabaram se identificando no telefone. Meu filho queria conhecer ela pessoalmente, agora depois de velha, né? Assim, com 18 anos. Aí eu falei pra ele, mas como que você vai conhecer uma pessoa pela internet? Ele falou, não, mãe, é irmão da... Aí eu falei, então eu vou lá. Vou lá porque eu vou conhecer ela também, porque eu vi ela pequenininha, né? Eles iam se reencontrar depois de alguns anos. Sim, sim. Aí eu me reencontrei com ela agora, no final do ano. Quando eu fui levar meu filho pra ter o primeiro encontro com a Rânia, ela abraçou eu... E tremia, sabe? Ela tremia muito, só que ela não encontrou comigo na porta da casa que ela morava, ela encontrou comigo na pista, e veio uma senhora com ela, e a senhora ficava olhando para ela, e eu achei muito estranho o mesmo comportamento que ela tinha quando era criança. E ela tremia. Aí quando ela foi e abraçou meu filho, o corpo dela tremia todo. Oh, meu Deus. Aí eu peguei, falei, Júlio, fica aí. E juízo, né? Respeita todo mundo aí, que a mãe vai embora. Quando você for ir pra casa, você me liga que a mãe vem buscar. Ela tava em Torre de Pedra, que é perto da cidade. Aí eu fui daqui em casa matutando, pensando, meu Deus, o que será que tá acontecendo com aquela menina? Do mesmo jeitinho que ela era pequena, ela tá, sabe? Aí foi a segunda vez que eu fui lá. Aí já fui na porta da casa da tia dela. Não fui recebida por ninguém. Aí deixei meu filho, percebi que ela ficava toda hora olhando para trás, ela ficava com a mão assim, sabe como uma pessoa fica apavorado? Ela ficava tipo apavorada. Aí eu fiquei mais preocupada. Quando meu filho chegou em casa, eu falei, filho, alguma coisa tá acontecendo com aquela menina. Aí ele pegou e falou assim, não mãe, eles tratam muito bem ela, nossa, eles me trataram bem. Eu falei, não, eu percebo que essa menina tá sofrendo alguma coisa. Na terceira vez que nós fomos lá, aí ela teve uma oportunidade de ver a madrinha dela, que mora um pouquinho pra cima, que acho que ela ia levar alguma coisa lá. E nisso, ela não andava sozinha, tinha uma criança sempre junto. Ela nunca ficava sozinha. Aí eu cheguei com jeitinho nela e falei pra ela, ela falou assim, eu tenho um vazio dentro de mim. E começou a chorar. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, quando eu fazia 18 anos, se eu tivesse um lugar hoje pra mim ir embora, eu ia. Aí eu falei assim, filha, eu sou pobre. Se tiver que comer arroz e feijão comigo, você vai comer. Se você quiser ir embora, você pode ir pra minha casa, eu vou te abrir a porta, se você estiver sofrendo um maus trato. Aí ela pegou, começou a chorar. Aí ela começou a chorar e ela falou assim, deixa eu fazer meus 18 anos e eu vou falar pra senhora e eu vou pra casa da senhora. Aí nisso, meu filho ficou. E ela não podia ficar perto do meu moleque nunca sozinha. Sempre tinha que ter alguém. Acho que eles tinham medo de contar. Então, isso que eu ia perguntar. Sempre alguém ficava preso a ela, não Sim. porque ela tinha medo, era tipo a pessoa que estava vigiando a conversa dela. Sim, exatamente isso. Entendeu? Aí o meu menino começou a perceber alguma coisa diferente, chegou nela e conversou com ela. Aí ela foi, acho que no ouvido dele, comentou um pouco por cima, com um pouco de vergonha, sabe?
Ela com medo até de ele não querer ficar com ela, tudo. Aí meu filho chegou em casa e contou. Falei, pronto, a gente vai pegar aquela menina. E, inclusive, o pai dela, esse vagabundo, que não é pai, né? Ele frequentava constantemente a casa da tia, sabe? Frequentava ela, vivia traumatizada. Poxa, tinha que ter tirado esse monstro de perto dela. Agora, a história de vida da Rayane, da mais nova, é mais triste ainda, sabe? Quando aquela menina deitou na minha cama, eu fiquei muito emocionada, porque ela contou horrores que eu nunca imaginei que um pai teria coragem de fazer uma coisa dessa. Aí eu também não deixei como que ele tem contato com ela no telefone, essas coisas, com a mãe, tudo. Aí ela falou assim, que ia ficar com a irmã. Aí eu falei assim, onde come um, come dois, come três. Aí eu trouxe a outra para casa, conversei com o conselho tutelar, ela falou, Andréia, a dona Neuza, que, nossa, tem dado muita atenção para mim. Ela falou, Andréia, olha, já fiz de tudo, tem provas, tudo, mas nada, não sei o que fazer. Aí eu falei, eu vou deixar a menina comigo em casa porque ela vai ficar mais protegida. Aí comecei a frequentar a casa da mãe, mas comecei a perceber que a pequenininha também tinha ela era meio estranha, entendeu? A de 7 anos. Aí acabou eles indo em casa. O irmãozinho, eles são loucos pra viver comigo. Se eu pudesse, tivesse condições, eu levava todos, Bassi. Porque, olha, são todos carentes de amor de mãe, amor de tudo, sabe? A menina pequena, eu dei um beijo nela, ela falou que não sabia que era um beijo. Essa aqui também não sabia o que era um beijo, que era um amor, entendeu? Aí eu peguei e trouxe a pequenininha e ela foi dar banho na pequenininha de 7 anos. E essa de 7 anos falou assim, ela falou... Filha, alguém mexe aqui em você? Ela, não. Ela falou, pode falar pra irmã, a mãe não vai contar pra ninguém. Aí ela falou, só o pai fica passando a mão. Então, esse maldito, ele quer fazer mais uma vítima. Não, entendeu? quer fazer não, já fez, né? Entendeu? Ele não chegou a ter o ato, mas ele começou a molestar do mesmo jeito que molestou ela com as mãos, com a outra, né? E tá fazendo com a pequena. Ô, Andréia, peraí. A mãe da Rania, mesmo depois dela ter denunciado a polícia, o cara ter sido preso e depois solto, ela voltou a viver com esse homem? É, ela voltou, assim, a viver, não é dizendo possível, às meninas que ela voltou... Diz que quando... A Rania que sabe explicar melhor. Pode diz explicar, que quando ele Rania. saiu Pode da explicar. cadeia... Quando estourou essa bomba que eu falei, do abuso, minha mãe estranha minha mãe porque ela ficava eu e meus irmãos pra dormir cedo. Aí eu falei, isso não é normal. Aí até que um dia eu fiquei acordada. Aí, era assim, madrugada, minha mãe abria a porta pra esse canalha. Aí quando amanhecia o dia, ele mandava ele embora. Eu falei, isso não é possível. Mesmo sabendo de tudo, a mãe me colocava esse traço, esse monstro perto de casa, perto da gente. Eu tenho nojo. Se existe justiça, eu quero que seja feito. Você não considera ele como seu pai? Não, isso não é pra mim, não é pai. Isso é manico. E aí, Odeio. você falou pra sua mãe que não queria mais ele dentro de casa. O que sua mãe te respondeu? Ela negou, né? Falou, da onde que eu tô trazendo seu pai pra dentro de casa? Eu falei, não nega não, porque eu vi. Você tem certeza que era ele? Tenho. E ele não se atreveu a chegar perto de você, de novo? Não. Porque ela trancava, né, o quarto. Ah, então quer dizer, ela deixava vocês trancados no quarto para que ela recebesse esse sujeito e, sei lá, se relacionasse amorosamente com um homem que era acusado por você de estar abusando sexualmente. Pode ser, né, Bas? Porque... Não tem outra explicação para ele dormir em casa? Não. Agora, como que você conseguiu sair, se livrar da tia, da irmã do seu pai, já que ela acreditava nele? Então, eu fiquei 6 anos morando com ela. Aí eu conheci o Júlio, que é o filho da Andréia. Aí nós começamos a conversar, se conhecer. Aí quando eu completasse 18 anos, eu ia embora. Aí quando ela ofereceu a casa dela. E Aí você- sim, quando eu fiz... Você dentro da casa da sua tia, irmã do seu pai, que você está acusando, você era bem tratada? Ou eles te obrigavam a fazer alguma coisa? Te tratavam de alguma maneira depreciativa? Te tratavam com carinho? Como que era a sua vida dentro da casa da tia? Ah, era
presa, né? Porque eu não podia sair. Era só a escola, a casa. Onde eu ia sair, tinha alguém comigo. Nunca podia sair. Trabalhava também o dia inteiro. Quem trabalhava? Eu, na casa, sim. O que você fazia? Serviço da casa. Ah, você que era fazia função doméstica, é isso? Isso. Só você? Ou você ajudava como todos os filhos têm que ajudar o pai? Não, tinha alguém que ajudava, sim. Mas era todo dia. E às vezes você cansada, coisa que não é pra pessoa da sua idade. Isso. Tinham você como se fosse uma escrava lá dentro, é isso? Exatamente isso. É isso que eu estou suspeitando. Então, quer dizer, o interesse, pelo que vocês estão me contando, dessa tia em manter a Rânia dentro de casa é porque era escrava da casa. Ela fazia todos os afazeres domésticos sem receber nada por isso. Sim, e inclusive, viu, Bassi, não cortando, inclusive a Rayane, a tia dela mora em Bofete, ela tinha que trabalhar escolhendo sucata para ganhar R$10 no mês, assim ela me conta, pra irmã do pai também, sabe? Fazendo sucata lá, ajudando a selecionar a sucata para um prato de comida. Você chegou a ficar cara a cara com a mãe delas? A mãe das meninas? Isso. Sim, ela é minha amiga, eu conheço ela desde quando há 13 anos, vamos supor, há 12, 13 anos atrás, entendeu? Mas ela é sua amiga até hoje? Eu reencontrei ela agora, assim, porque eu ajudava ela quando ela ligava pra mim, André, o Adriano tá me batendo, tá? Aí eu pegava meu carro, eu ia correndo lá, não deixava bater, entendeu? As crianças, ele remessava na parede, sabe? Ele usava droga, ele é um cara, assim, o meu ex-marido também era, entendeu? Eu tentava separar a briga, eles viam e choravam pra caramba, entendeu? O moleque dele é super revoltado com o pai, super, super. Bom, mas aí você reencontrou a mãe delas. Tá, e a eu mãe reencontrei- delas, que pelo jeito, pelo que vocês estão me contando, foi conivente com as atitudes do pai. Então, eu reencontrei assim, ó. Aí eu encontrei ela na praça, no chafariz de Bofete. Aí eu falei, oi, Márcia, tudo bem? Ela, tudo. Aí eu falei assim, e as crianças? Ela falou, tá bem. Ela falou, ai, Andréia, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? Ela falou assim, a Rânia quase ficou embuchada. Aí eu falei, como assim? Ela falou, você acredita que a Adriana abusava dela? Eu falei, nossa, Márcia. Aí ela pegou e falou assim, você não sabe da outra. E tem a outra menor, que é de 12 anos, que tem até vídeo que o pai fazia com a Rayane. Contando assim, sabe, espontâneo, como se fosse uma coisa assim natural, assim, sabe? Aí eu peguei e falei assim, nossa, Márcia, e você deixa isso acontecer? Ela falou assim, ela gosta, disse que a menina gostava. Eu falei, imagina que a menina vai gostar disso. Que absurdo. E aí, o que Ela você falou- fez? Como é que você conseguiu controlar, ficar de sangue frio? Então, aí eu peguei e falei pra ela assim, Márcia, você tem que correr atrás de seus filhos, abraçar, vai saber como que tá essa outra menina, tudo, né? Mas assim, eu não sei se ela tem medo do Adriano, eu não sei o que acontece. Eu sei que no dia que a gente foi fazer porque o Adriano sempre vive lá em Pardinho, né? Ele não sabe, até inclusive eu levei ela uma vez lá pra pedir um dinheiro lá, eu não sabia nem desses fatos de estrupo. Ele estava lá com essa mulher dele, entendeu? E aí eu fui lá com ela pra gente fazer uma reportagem. E parece que alguém avisou, porque justamente aquele dia todo mundo sumiu de lá. Todo mundo sumiu, entendeu? E só nós sabíamos dessa reportagem. Aí aconteceu de ter outras provas, né? Então acabei conversando com a repórter. E as meninas me pediu ajuda. E eu falei, eu vou ajudar. Então, eu resolvi procurar você porque eu admiro o seu trabalho. Obrigado. Eu sei que você vai pôr esse canalha na cadeia, porque isso é um monstro, não pode nem se considerar um pai. Se eu pudesse, eu mesmo falei, se eu pudesse, eu mesmo fazia justiça, mas tem a justiça para isso. Eu só não sei porque tá sendo tarda. Infelizmente, eu fui procurar falar com a delegada foi muito arrogante comigo. Como assim? Muito Por quê? arrogante. Mas- Foi antes de ontem, eu falei com a delegada assim, se ela sabe do caso da Rayane? Aí ela pegou e falou assim, sim. Aí eu falei assim, então como que tá? Eu vou ver. Aí eu falei, você sabe que já aconteceu com a mais velha, agora tem a de 12 e tem a de 7 que tá... Aí ela pegou e falou assim, olha como você fala comigo. Aí eu falei pra ela assim, viu, é um estrupo. Você tá entendendo que é um estrupo?
Ela, sim. Ai, só o que me faltava, com o revólver na mão, e deu as costas pra mim. Deixa eu ir lá ver. Eu falei, não precisa ver nada. Eu vou procurar os direitos lá na Defensoria Pública, na Record. Não precisa ver nada. Porque ela foi muito debochada. Inclusive, eu te peço, sabe, Bassi, que você ajude a gente a ter uma medida para que ninguém venha fazer mal pra gente. Entendeu? Eu queria pegar as outras crianças, mas as minhas condições, como eu estava explicando, fui falar com o prefeito, tudo. Meu marido está desempregado, eu pedi oportunidade de serviço para ele, para não estar pedindo nada para ninguém, porque eu quero dar o melhor para essas meninas. Aí eu simplesmente pedi um emprego, porque se ele arrumar um emprego, eu consigo ajudar as outras duas crianças que estão lá, entendeu? Que as meninas, a Fernandinha e o Reiner é louco por causa de mim. Eles, quando eu chego lá, eles me abraçam, me beijam. Eles não sabem, assim, o que faz pra me agradar. As meninas mesmo vê. E esse homem, o Adriano, enche a tela com a foto do Adriano, por favor, Edu. Que é o pai que está sendo acusado aqui pelas duas. Ele não chegou a fazer ameaça pra você, não? Agora que você tá com o poder das duas? Então, até agora não, mas a gente percebeu já algumas coisas que tá acontecendo, entendeu? Tipo, essa tia dela que mora em Bofete tem um filho que se chama Rafael. Ele mandou uma mensagem no celular, tipo, ameaçadora pra menina, porque eu empresto o tablet pra menina estudar, né? Porque não tá por causa do coronavírus, eles não estão indo pra escola, então eles ficam estudando. Aí acabou mandando algumas mensagens, sabe? E eu não gostei, eu falei pra eles, né? Não sei se é por causa disso, estão olhando feio pra elas na rua. Eu não deixo sair sozinha de jeito nenhum. E a maior gratificação que eu tenho nesse mundo é quando eu me acordo, que essas meninas vêm, me beijam na boca, me abraça, toma bênção de mim e procura saber se eu tô bem. Ô, Rânia, então, quer dizer, você tá me procurando hoje aqui porque você quer pôr o seu pai na cadeia. Quero fazer justiça, Bate. Você assina todos os termos em depoimento, reafirmando tudo que foi dito aqui no programa, de que ele abusou de Sim. você e a tua irmã tá com Sim. quantos anos? 12, é isso? 12. E a de 7 que foi. E a de 7 também, que foi molestada. São 3 Quero meninas? parar. São 3 meninas, então? Sim. Sim, Bate, essa de 7 anos que eu Anos. falei pra você que tá correndo risco. Se ele não for preso, não vai parar. Como é que a mãe, diante de todas essas denúncias, não briga para que pelo menos a polícia faça uma investigação? Então, Né? Porque a polícia, para tirar inclusive- conclusão, tem que investigar. Pois não? Dá licença. Inclusive, foi descoberto através do celular. Aí, a mãe dessa menina tem um namorado. Aí, eles mexeram no celular e começou a ver as fotos, os vídeos. Meu Deus, os vídeos íntimos. Olha, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte. Amanhã, eu já tenho aqui uma reportagem que vai ser exibida. Eu vou mandar uma equipe atrás do Adriano, porque as acusações são graves. Vamos dar oportunidade dele se defender. Como é o nome da sua mãe? Márcia. Vamos atrás da Márcia também. E eu vou cobrar, eu vou pegar o nome dessa delegada, vamos pedir para entrar em contato com a polícia, porque tem que tratar esse caso com rigor, tem que tratar esse caso gravíssimo com o máximo respeito.